Bom, a gente começa falando sobre a capital. A Prefeitura de Porto Alegre decretou ontem estado de calamidade pública em função da cheia histórica do Guaíba. O nível da água chegou, neste começo de manhã, a 4,23 metros. É o maior índice registrado em quase 80 anos. Com isso, começou o trabalho de resgate de moradores da região das ilhas. O Léo Bartz está acompanhando esse trabalho e vai contar mais para a gente agora. Léo. Simone, a gente tem imagens ao vivo de uma moradora que chegou agora trazendo todos os seus cães da região das ilhas. Esse foi o último barco, o barco que acabou de chegar nesse momento. Os bombeiros estão retirando todos eles. A senhora também vai sair em seguida aqui de dentro do barco e nós vamos seguir acompanhando essa situação aqui na orla. Como tu disse, nós acompanhamos durante toda a madrugada os resgates que aconteceram aqui durante toda a madrugada. Equipes dos bombeiros, também equipes do Exército auxiliaram nesses resgates e também muitos pedidos de socorro. Nós registramos pessoas ligando para essas que já chegaram aqui, pedindo ajuda, pedindo que os bombeiros retornem à região das ilhas. A gente tem um registro de que muita gente ainda espera. Vamos pedir para o Marcos Pacheco mostrar para vocês aqui, ó. Agora está vindo aqui. As pessoas estão descendo aqui da região das ilhas. Ó, Simone, a gente mostra ao vivo para vocês. Veio com todos os cães, não deixando nenhum deles para trás. Aqui a gente também tem o registro das pessoas que chegaram mais cedo aqui. Eu vou pedir para o Marcos Pacheco mostrar para vocês. Eles estão esperando aqui. Vamos conversar com eles. A gente conversou antes com eles aqui. Vamos chegar aqui de novo. Tudo bem, vocês vieram agora há pouco, mas com barco próprio, né? Não veio com os bombeiros. Ainda tem muita gente lá esperando? Tem bastante gente. Bastante gente pedindo, ligando e não tem como tirar agora. Tem muita gente para pouco barco. E vocês vieram de qual região lá? Ilha da Pintada. O acesso para chegar lá tá difícil? O acesso tá ruim, tá muita correnteza. Muito pau, muita coisa. Tudo por cima passando e tá horrível. Tu não consegue nem sair com o barco aqui. Pois é, Simone, a gente segue acompanhando essa situação aqui. Como vocês disseram antes, a Prefeitura de Porto Alegre decretou estado de calamidade. Nós temos imagens para mostrar para vocês também. As comportas aqui no cais foram fechadas ontem. Pelo menos 6 comportas foram fechadas pela Prefeitura. No final, logo no início da manhã, perto das 8, 8h30 da manhã, essas comportas foram fechadas. Nós acompanhamos essa situação. Nós também passamos durante essa madrugada em frente a essas comportas. A água, ainda assim, mesmo com as comportas fechadas e sacos de areia colocados nessas comportas, a parte da água chegou a passar por esse ponto. Em seguida, a gente vai trazer esses detalhes para vocês também. Durante toda a madrugada, a gente acompanhou os resgates que não param de chegar. As pessoas não param de chegar aqui na região da orla do Guaíba, que foi montado uma força-tarefa dos bombeiros e também do Exército para receber e trazer essas pessoas. A gente conversou com algumas delas durante essa madrugada. Vamos ouvir. Nós estávamos dentro de casa, de pé, arrumando algumas coisas, que daí eu disse, deixa tudo assim, vá os anéis e fica os dedos. E aí ela, que jeito, mãe? A minha mãe sempre dizia isso. Vá os anéis, minha filha, e fica os dedos. Porque a gente constrói. Vai trabalhando, a vida sempre continua. Não podemos se entregar. Tá bem complicado lá, tá enchendo muito rápido, encheu super rápido. A minha casa era super alta e faltava um degrau. E aí tinha o segundo piso, só que eu fiquei com medo de ficar lá, porque tá muito forte a correnteza lá. Tô com uma moça que mora lá numa build, ela disse que tem gente lá ainda numa build, estão pedindo socorro. Tem muita gente, por favor, ajudem eles lá. Ela tem criança, ela tá com criança no segundo piso lá. Ela tá agora, nesse momento, lá no segundo piso. Ela mora lá perto da sua casa? Sim, ela mora perto do Mercadozinho, ela tá falando aqui, ó. Tem 10 pessoas da Mauá, tem uma idosa de 87 anos acamada. Tem 2 cachorros lá dentro da água, tá meu marido, meu irmão, minha família todinha lá ainda. Pois é, a gente segue acompanhando essa situação aqui em Porto Alegre. Como eu disse para vocês, as pessoas não param de chegar aqui sendo resgatadas, mas mesmo com todo esse processo, com todo esse grupo de ajuda e auxílio para trazer essas pessoas para cá, nós temos o alerta. Já falamos, Simone trouxe no início do jornal, o nível aqui do Guaíba chegou a 4,23 e nós temos vamos ouvir agora um especialista da sala de segurança aqui do estado que prevê que a situação e o nível
nível do rio pode ficar ainda mais alto. Vamos ouvir. Agora são 8h30 da quinta-feira, o Guaíba já atingiu níveis iguais à cheia de novembro do ano passado, em que ele atingiu 3,46 metros, e os nossos prognósticos indicam que ele vai ultrapassar os 4 metros durante a madrugada de sexta-feira. As nossas projeções ainda indicam que ele vai ultrapassar a cheia de 1941, atingindo 5 metros no período do final da tarde de sexta-feira também. Dessa forma, as populações residentes na zona sul de Porto Alegre, Barra do Ribeiro, Guaíba, Eldorado do Sul e as ilhas do Guaíba serão as mais atingidas. A região que vai do aeroporto até aproximadamente o shopping Barra Sul, eles possuem um sistema de contenção de cheias, dessa forma não serão afetados de forma muito significativa. Pois é, fica esse alerta então para que as pessoas sejam trazidas para cá o quanto antes. A região das ilhas muito afetada aqui em Porto Alegre, como nós já registramos aqui no Bom Dia Rio Grande, muitos pedidos de ajuda e os bombeiros seguem trabalhando. A gente conversou antes com alguns moradores que dizem que por causa da força da água e também pela dificuldade do acesso lá nessa região onde eles moram, chega a levar cerca de 1 hora para conseguir chegar até lá e fazer esse resgate e voltar com essas pessoas para cá, e nós vamos seguir acompanhando e atualizando todas essas informações ao longo do Bom Dia Rio Grande. Eu volto com vocês. Léo, só para a gente ter uma noção, quantas pessoas já foram resgatadas aí nesse tempo que tu estás? Talvez não o número exato, mas aproximado, e de quanto em quanto tempo chegam novos? Onde é que ela tá? A água tá subindo lá. Josmar, esse tempo ele tem variado bastante, porque depende do deslocamento dos bombeiros, a dificuldade para acessar essas áreas. A gente conversou com eles aqui antes justamente para tentar saber um número estimado de quantas pessoas já foram trazidas, mas esse número é atualizado a todo momento. Desde que nós estivemos aqui, logo no início da madrugada, certo? Perto de 2 horas da manhã, nós já estávamos por aqui. Eu posso dizer que seguramente com mais um barco que chegou agora, mais de 20 pessoas já foram resgatadas e chegaram aqui durante esse período em que nós estivemos aqui nessa madrugada. Como eu falei, equipes dos bombeiros, equipes do Exército estão atuando nesses resgates, mas ainda tem registro de muita gente esperando e precisando de ajuda, Josmar. E a gente vai acompanhando, trazendo informações, né, para de alguma forma orientar quem precisa de ajuda. A gente volta a falar em seguidinha, Léo. Vamos chegar aqui para conversar com o Léo Bartz. A gente mostrou há pouco a Rua da Conceição alagada e o Léo Bartz já chegou lá para nos dar um panorama melhor. Léo. Pois é, Josmar, a gente fala aqui da região central de Porto Alegre, bem ao lado da rodoviária. A gente está aqui em cima da passarela. Já vou pedir para o Marcos Pacheco mostrar para vocês a situação aqui. A passarela em cima da Avenida Castelo Branco. Esse é um dos principais acessos aqui de Porto Alegre. A gente consegue ver a quantidade de carros chegando, descendo aqui a ponte pela Castelo. A gente consegue ver os carros ao fundo passando também pela Mauá. E aqui a quantidade de ônibus também nas laterais. A água invadiu a pista, como nós viemos mostrando e falando aqui no Bom Dia Rio Grande. As pessoas tentam se arriscar em meio aos carros. Alguns carros, nesse período em que nós estivemos aqui, também tentam fazer o retorno passando por cima do canteiro. Alguns agentes da EPTC chegaram aqui agora para controlar a situação, para orientar o trânsito aqui na chegada da capital. Vocês conseguem ver nas imagens do Marcos Pacheco o grande número de carros nesse momento aqui. Agora, os caminhões, os ônibus, carros maiores se arriscam, né, para passar por esse ponto de alagamento aqui na capital. Eu vou aproveitar e pedir também para o Marcos Pacheco mostrar do outro lado aqui da passarela para vocês, aqui a chegada da capital e aqui a situação desse outro lado da passarela. A quantidade de água aqui acumulada na pista é ainda maior. Vocês conseguem ver nas imagens agora os ônibus, os carros passando nesse momento aqui pela Avenida Castelo Branco, depois subindo para a Rua da Conceição. Olha a quantidade de carros dobrando também aqui nessas principais avenidas de Porto Alegre. Você também conseguem ver os agentes da EPTC sinalizando a situação do trânsito aqui. E esse grande acúmulo de água, como nós já viemos relatando,
como nós já viemos relatando, o nível do Guaíba subiu. A Prefeitura de Porto Alegre ainda ontem fechou pelo menos 6 das comportas que fazem a proteção aqui no Cais Mauá. Justamente era uma medida de prevenção para evitar que a água invadisse as principais vias aqui de Porto Alegre. Mas, como nós podemos ver nessas imagens, a força da água, a quantidade de água foi muito superior e nesse momento, então, chega a alagar aqui as principais avenidas no acesso a Porto Alegre. Nós temos a medida de que o Guaíba chegou a 4 metros e 23 centímetros, lembrando que o maior nível registrado foi em 1941, quando chegou a 4,76. Existe um alerta da Sala de Emergência do Estado de que esse nível pode atingir até 5 metros ainda hoje, e nós seguimos aqui acompanhando essa situação, mostrando para vocês os principais acessos aqui de Porto Alegre. A gente fala, para quem está chegando agora aqui no Bom Dia Rio Grande, nós falamos da passarela ao lado da rodoviária, mostrando ao vivo imagens para vocês da água no centro de Porto Alegre, região central aqui de Porto Alegre, em um dos principais acessos. Nós mostramos aqui para vocês desse lado. Para encerrar, pedir para o Marcos Pacheco mostrar de novo aqui a chegada dos carros, um dos principais acessos aqui de Porto Alegre. Como nós dissemos, na passarela em cima da rodoviária, muitos ônibus, muitos carros, pedestres tentando se arriscar também, passando nas laterais aqui das calçadas, e alguns motoristas ainda tentando fazer o retorno por cima do canteiro. A gente segue acompanhando essa situação aqui e atualizando as informações no Bom Dia Rio Grande. Eu volto com vocês. Obrigado, Léo. Olha só, a Castelo Branco, nesse momento, a gente perdeu a câmera de contato com a câmera da IPTC, mas só nessa imagem do Marcos Pacheco já dá para ver que a chegada a Porto Alegre pela Castelo Branco está impraticável. E esse alagamento aí tende a piorar, né? Então a gente vai seguir de olho também na situação do trânsito em Porto Alegre. Vamos para a rodoviária? Léo Bartz, a rodoviária abaixo d'água. Conta pra gente aí o que você está vendo. Exatamente, Josmar. A gente chegou agora aqui na rodoviária. Há pouco nós entramos ao vivo no Bom Dia Rio Grande, mostrando a situação do acesso aqui em Porto Alegre, pela Mauá, pela Castelo Branco, a quantidade de água já acumulada na pista. E agora eu já peço para o Marcos Pacheco mostrar para vocês imagens nesse momento da parte interna aqui da rodoviária de Porto Alegre. Todos esses bares e lanchonetes que ficam aqui fecharam as portas enquanto nós chegávamos aqui na rodoviária. Muitos também sem energia, já sem energia elétrica, a partir dessa situação que nós mostramos para vocês. Mas principalmente, nós estamos aqui agora ao lado do Jorge Rosa, que é gerente de operações da rodoviária, para falar justamente, Jorge, no que já afetou o serviço aqui na rodoviária, e para quem está nos assistindo, qual que é a orientação, o que vocês seguem vendendo de passagem, o quanto isso já prejudicou aqui o serviço na rodoviária. Na medida do possível, bom dia para ti e obrigado por nos atender. Bom dia a todos. Realmente a nossa situação está claudicante, né? Ou seja, as passagens que as pessoas já compraram, que ser o direito adquirido, né, podem ficar tranquilas, porque não perderão a validade. Esta é a grande informação. Fiquem tranquilos, não precisem vir aqui na rodoviária, né, correndo, com medo que vão perder, né, o seu bilhete, porque não, ele vai continuar valendo, não é? E aquelas linhas que estão saindo, né, desde o começo dessa grande tragédia, né, que são da BR-116, que vão via Pelotas, continuam saindo. As pessoas estão fazendo os ônibus estão fazendo uma alteração de percurso, né, e nós vendemos, né? Mas não está garantido a qualquer momento ser bloqueada alguma estrada e os ônibus terem que retornar aqui para o terminal rodoviário. Alguma linha chegou a ser interrompida agora por causa desse alagamento aqui? O serviço, nesse momento, chegou a ser interrompido por algum motivo? Olha, 100% não. Mas nós estamos desde ontem, né, com 95% dos horários suspensos, né? As transportadoras foram obrigadas a suspenderem os horários devido às estradas estarem sem condições de trafegar. Certo. E o que essa água toda que já invadiu aqui afetou no trabalho de vocês? Vocês já tinham passado por essa situação semelhante de chegar nesse nível que a gente está mostrando agora? Já tive essa tristeza, não é? Acho que faz uns 3 anos atrás que nós tivemos também uma grande enchente. Essa está sendo com maiores proporções, de a água também invadir aqui a rodoviária. Espero que não aconteça, mas pelo que está acontecendo, né?
nós vamos ter maiores problemas aqui no terminal. Perfeito. E para a gente encerrar, Jorge, qual que é a orientação para as pessoas? Primeiro, que precisam vir até a rodoviária, o que elas não vão encontrar funcionando e qual que é a orientação para essas pessoas? A rodoviária hoje está, né? Está com problemas sérios, ou seja, aquelas pessoas que não têm a necessidade de viajar, fiquem em casa. Né? Fiquem com o seu bilhete tranquilo, não vão perder os valores, essa é a grande, né, notícia, ou seja, todas as transportadoras vão revalidar, os horários continuam valendo. E aqui na rodoviária nós estamos assim, né? As lojas fechadas, né? Não, quem quer, até para nós que estamos aqui, quiser fazer um lanche ou coisa, não, temos que trazer de casa, né? E assim vai perdurar, né? Até o final desse temporal aí. Tá certo. Eu não estou mais ouvindo vocês no estúdio. Nós conversamos agora com o Jorge, trazendo essas orientações para quem precisa mesmo vir até a rodoviária. Como ele disse, alguns bilhetes seguem sendo vendidos, mas nós seguimos acompanhando aqui a situação, que como vocês podem ver, alagamento completamente aqui na rodoviária. Eu volto com vocês no estúdio.